Pedro, existe alguma ferramenta que organize minha bagunça de links, textos e vídeos num lugar só? Sim, querido espectador, o Notebook LM, que a gente já falou aqui há quase um ano, era e é uma ferramenta interessante do Google para essencialmente trabalhar com vários documentos de diferentes fontes dentro de um mesmo projeto. De lá para cá, muita coisa mudou e o Notebook LM ficou tão poderoso que vale um episódio inteiro. Na verdade, 2 episódios. Esse é o primeiro. Bora lá? A essa altura, muita gente conhece o Notebook LM. Olhando dados de busca no Google, tem meses que ele rivaliza com a Anitta no Brasil. Resumidamente, ele é diferente de outras IAs porque não tenta adivinhar a resposta usando os dados do treinamento ou buscas na internet. Ele é meio que um especialista exclusivo nos arquivos, links e vídeos que você adicionou a um projeto. Nesse projeto, você monta o seu conjunto de documentos e links, aí só depois pergunta. E ele responde mostrando de onde tirou cada informação, com citação em cima das fontes. Isso é bem importante para quem quer mais precisão e mais controle. Por essa capacidade de precisão, de diminuir bastante a alucinação, tem muita gente que usa o Notebook LM para estudar, fazer relatórios, produzir estudos, etc. Mas eu tenho alguma certeza que a maioria não está usando nenhuma fração da capacidade da ferramenta. Então, vamos hoje dar algumas dicas para mudar essa história. A primeira é: você não precisa mais chegar com todas as fontes prontas. Não precisa acumular PDFs, links e vídeos do YouTube antes de começar um projeto. Isso porque agora tem 2 formas de deixar o Notebook LM fazer a pesquisa por você. A primeira é o botão Descobrir Fontes. Você descreve o tema e ele traz uma lista curada de fontes da web. E aí você pode dar uma olhada e escolher clicando aqui. O negócio interessante é que é uma busca muito melhor que a busca do próprio Google. Isso porque ela não está poluída por anúncios e sites de SEO puro. Vou dar um exemplo concreto. Eu quero entender o que a gente sabe sobre produtividade e retorno de investimento em IA generativa. Clico em Descobrir Fontes, digito isso aqui e em segundos ele me traz uma lista. Tem papers, estudos de consultorias importantes, bastante fonte de qualidade. E dá para ir além, claro. Dá para clicar aqui e escolher, ao invés de pesquisa rápida, Deep Research. É como tem no Gemini. São agentes que criam um plano de pesquisa, varrem centenas de sites e depois de alguns minutos te entregam um relatório organizado com todas as citações. E aí você pode adicionar tanto o relatório quanto as fontes que ele usou direto no seu notebook. Então, de cara, desde o início do Notebook LM, acho que o fluxo mudou. Antes era, eu junto tudo, depois pergunto. Agora pode ser, eu descrevo o que eu quero saber, o notebook pesquisa, eu seleciono as melhores fontes e aí sim começo a trabalhar em cima. Depois que você montou esse pacote de fontes, seja pesquisando ou subindo seus próprios arquivos, dá para pedir ajuda para organizar. Eu costumo pedir para ele classificar as fontes por tipo: relatório, paper acadêmico, notícia, artigos de opinião, estudos de caso, e depois peço uma lista do que é base e do que é contexto. Algo tipo: classifique essas fontes e diga quais eu deveria priorizar para responder à pergunta: a IA generativa realmente melhora a produtividade? E ele responde ancorado nas próprias fontes. Uma dica importante aqui: você pode selecionar ou desselecionar fontes antes de perguntar qualquer coisa. Isso evita que uma fonte menos importante ou desatualizada polua a resposta. Isso é útil quando você tem muitas fontes e quer focar em algumas específicas ou alguns recortes. E agora vem uma parte que quase ninguém configura direito. Uma vez que você está feliz com as fontes do projeto, você pode vir aqui e definir como o notebook se comporta em configurar as conversas. É quase um system prompt do projeto. Você pode escolher um estilo padrão, tipo um guia de aprendizagem, ou customizar completamente aqui. Eu gosto de escrever algo do tipo: seu objetivo, produzir um briefing de 1 página sobre produtividade de IA em 2025. Ou priorize números, ressalvas metodológicas e divergências entre fontes. Sempre cite as fontes. Evite dar opinião. Recentemente eles aumentaram o limite dessa instrução, então dá para ser bastante específico. E agora você pode criar personas diferentes, tipo um Product Manager rigoroso que te dá menos informação e mais decisão, ou um professor de ensino médio que explica com analogia simples, ou um crítico que está focado em apontar falhas. Cada notebook pode ter sua personalidade própria. Depois de configurar, colocar as fontes, pesquisar novas, salvar com o nome que você se lembra depois, só aí vale começar a conversa. A gente já falou como é bom ir separando chats por assuntos específicos, e aqui é a mesma coisa.
Explorou um aspecto aqui dos documentos que tem insights interessantes? Clica aqui e salva, como se fosse um post-it de pesquisa. E acho importante usar e abusar da vantagem do Notebook LM. Ler a resposta de fato, clicar nas bolinhas aqui e olhar na barra lateral a citação original. A qualquer momento você pode selecionar esse guia da fonte para ter um resumo do que se trata o documento. E por documento, entenda basicamente qualquer tipo de coisa que armazene informação. PDFs, sites, vídeos do YouTube, o Google pega a transcrição da conversa, arquivos de áudio, tipo a gravação de uma aula, Google Docs, Google Slides, Google Sheets, imagens, documentos Word, o que você quiser. Aliás, se você tem arquivos no Google Drive, dá para sincronizar. Quando o arquivo que você estava trabalhando e usando como fonte mudar, você clica para atualizar e o Notebook LM puxa a versão mais nova. E bom, tudo isso tem um custo, que, pelo menos por enquanto, o Google que está pagando para fazer propaganda da capacidade dos seus modelos de IA, como o Gemini 3 Pro, que é o modelo por trás do notebook. Tem uma versão paga, mas o Notebook LM grátis já tem quase tudo. O Deep Research, os podcasts e resumos em vídeo, que eu vou mostrar no próximo episódio, a janela de contexto gigante. Tem um limite de 50 fontes por notebook e algumas dezenas de perguntas por dia, mas isso é mais que suficiente para a maioria dos projetos de estudo e pesquisa. O Notebook LM Plus, que vem com alguns planos do Google Workspace, aumenta esses limites e dá prioridade, ou seja, é mais rápido. Se você usa para trabalho pesado, vai usar documentos da empresa, com muitos notebooks e muita geração de conteúdo, pode valer. Mas para estudar, pesquisar, organizar ideias, o gratuito resolve. Então, recapitulando o fluxo que eu recomendo. Primeiro, use Descobrir Fontes ou Deep Research para montar sua base. Você não precisa mais chegar com tudo pronto. Segundo, organize e selecione as fontes mais relevantes. Não jogue tudo para toda pergunta o tempo todo. Terceiro, configure o chat com o objetivo e o tom que você quer nas respostas. Quarto, pergunte e salve as melhores respostas como notas. E quinto, que é o assunto do próximo episódio, use o estúdio aqui do lado para transformar tudo isso em artefatos. Mapas mentais, quizzes, podcasts, slides, vídeos. No próximo episódio, a gente vai explorar essas funcionalidades de produção de conteúdo que são cada vez mais impressionantes. E a gente vai também dar um alerta importante sobre como usar isso tudo do jeito certo. Não esquece de seguir a gente aqui no Invest News para ser notificado de quando sai o episódio novo e até a próxima.